Obrigado, Renato, pelas reflexões, e eu já passo diretamente para os questionamentos que foram colocados. Mas antes, eu vou pedir para que coloque o QR Code para alguém que chegou atrasado e queira dar sua colaboração, sua reflexão, junto aos painelistas dessa tarde. Eu tenho uma primeira pergunta aqui do Eduardo, do Tribunal de Contas do município de São Paulo, para o Alexandre. Alexandre, as externalidades, mudanças climáticas, sob custos, atrasos, também ocorrem no pacote alternativo e foram consideradas nos cálculos, correto? O diferencial é brutal e seria suficiente para enterrar a ideia de construção das usinas de Tapajós. Pergunto, por que essas informações não chegam à sociedade? Se os controles internos e externos não têm força, o controle social combinado com a imprensa poderiam exercer a pressão necessária? De que forma a WWF entende que essa pressão deveria ocorrer para que seja efetiva? É uma pergunta um pouco longa. Se quiser, eu posso, tem algumas reflexões, eu posso repetir se tu... Não, acho que dá para encarar, Aristóteles. Eduardo, né? Eduardo. Queria agradecer o desafio da pergunta, Eduardo. Praticamente está questionando tudo que a gente faz, mas é isso mesmo. Sim, existe essa pressão social, né, e levar isso a cabo. Particularmente com mudanças climáticas, eu sou um crítico ferrenho da mídia nacional. Eu acho que ela não está tratando o problema do tamanho que ele merece. Mas também tenho interagido um pouco com a mídia, percebo como ela precisa ser factual, né, e falar de mudanças climáticas parece uma coisa muito, muito distante. Precisa acontecer, infelizmente, precisa acontecer o que aconteceu no Rio Grande do Sul para a gente começar a falar do tema. De fato, o WWF trabalha nas duas pontas, falando um pouco da atuação, mas para responder a pergunta. É brutal, sim, a resposta, mas é interessante como não está na pauta da discussão, né? Os empreendimentos estão lá no nível da EVTEA. A ANEEL, há pouco tempo atrás, falou, alguém quer continuar fazendo esses estudos? A Agência Nacional de Energia Elétrica está oferecendo esses estudos para serem estudados, sendo que eles não param de pé, nem do ponto de vista econômico, né? Foi comentado que as externalidades são grandes, mas uma peculiaridade desse estudo é que, sem externalidades, ele não para em pé. Só do ponto de vista de custos diretos, ele não para em pé. Pelo simples fato de você olhar a unidade autossuficiente de análise, que é simplesmente olhar a demanda a qual ele atende, não o empreendimento por si só. A usina mais aquele linhão monstruoso não se paga. Aí você põe as externalidades, fica pior ainda. Por que isso não está na discussão? Eu até diria expor um pouco a estratégia do direcionador de infraestrutura do WWF. Você me corta se eu estiver me estendendo, tá, Aristóteles? A gente, como organização da sociedade civil, bate muito lá na ponta, no licenciamento, no impacto. E uma escolha do WWF, até por ser uma ONG que tem uma responsabilidade nacional e ampla, é falar, o processo está errado, não adianta você pegar o projeto lá na ponta, né? Na escolha do projeto ele não está sendo racional. E quem que está discutindo isso, né? Às vezes trazer esse tipo de debate para a sociedade, ele é complexo. Por isso que eu me sinto à vontade de estar aqui, que nem o Gabriel, de estar falando para um público muito qualificado que são vocês, que entendem do que a gente está falando, entendem quando a gente fala economia diferente de finanças. Um projeto ser viável para a sociedade não significa que ele tem que ser viável para o empreendedor, né? A taxa de investimento de retorno é só um fator que justifica um projeto desse. Então foi uma escolha nossa olhar para esse processo de planejamento e dialogar com tomadores de decisão. E vocês são um público tomador de decisão também dentro dessa cadeia. Então a resposta simples é essa, mas obviamente vai longe. Um projeto desse, um estudo desse está indo lá na ponta também para a população, mas ele precisa ser todo adequado em termos de linguagem. E gera até uma desconfiança, porque você está falando de valoração de algumas coisas que não tem valor ali na ponta, né? Então tem um limite aí. Mas a gente trabalha com a capacitação lá na ponta também. Obrigado, Alexandre. Pergunta para o Renato. Considerando os evidentes retrocessos de combate à corrupção, como pensar em prevenção geral, se a impunidade é regra? Nas obras públicas,
qual seria a estratégia eficaz para afastar do mercado as empresas corruptas, para que as empresas honestas possam crescer? A pressão internacional pelo cumprimento das convenções de Paris, Palermo e Mérida no combate à corrupção pode ter algum efeito? Essa pergunta é do Rafael de Bella. Obrigado, Rafael, pela pergunta. Nada simples de responder, ainda mais no espaço curto de tempo, mas eu vou buscar trazer alguns elementos, né? Nós concordamos muito com a afirmação, né, de que a gente está vivendo retrocessos em alguns campos do combate à corrupção, especialmente no campo da responsabilização, né? Haja vista decisões recentes do Supremo Tribunal Federal que basicamente invalidam, né, o conjunto probatório muito amplo e evidências muito fortes, né, de corrupção associado, né, em grande medida a obras de infraestrutura. Então, esse é um desafio, e é um desafio macro do funcionamento das instituições, né? A gente não está falando, né, de um problema de um processo específico, né, ou, né, de uma mudança legal que precisa ocorrer, mas, na verdade, de um rearranjo institucional que houve após um abalo de uma operação muito extensa que evidenciou, né, a corrupção sistêmica, né, no Brasil, captura das instituições e uma corrupção bastante generalizada. Por outro lado, eu acho que tem bastante espaço para a gente avançar em perspectiva de prevenção à corrupção e práticas de integridade, né, que busquem, pelo menos, evitar que casos de corrupção aconteçam, né? Então, nós temos uma retomada da agenda de transparência pública no Brasil, né, apesar de contradições também, mas é uma agenda que tem avançado no país. O país tem reconstruído seus espaços de controle social, que é bastante relevante também. No procedimento que nós produzimos com o IBRAOP, né, de transparência e integridade, a gente lista uma série de instrumentos de integridade. O órgão de obras tem um plano de integridade? Ele tem algum... O secretário de obras divulga a agenda dele, com quem que ele se encontra, né? Tem mecanismos de conflito de interesse? O órgão de controle interno da Secretaria de Obras é atuante? Então, estou trazendo a perspectiva da Secretaria de Obras, porque a maior parte aqui, né, são de tribunais de contas de estados e municípios, mas esses mecanismos preventivos, eles são muito relevantes, né? Eles podem reduzir o espaço para fraude e corrupção, né? Com a tecnologia, os elementos de detecção de fraude e corrupção ganham um potencial de escala muito grande, né? Muitos tribunais já usam imagem de satélite para saber se a execução financeira está compatível com a execução física, né? Com inteligência artificial, o que talvez muitos dos senhores faziam em planilha, né, dá para fazer hoje numa escala muito grande, comparando editais, comparando notas fiscais. Então, tem uma perspectiva de avanço muito grande e acelerado, né, na questão da detecção da corrupção. Agora, a impunidade no Brasil é um problema, né? O Brasil prende muito e prende mal, né? Está prendendo, né, a pessoa que está vendendo... o jovem de 16 anos, geralmente negro, né, que está vendendo droga em pequena quantidade, mas não prende, né, os traficantes de droga. E no campo da corrupção, há uma impunidade sistêmica em relação àqueles que cometem corrupção, né? A Transparência Internacional, ela não é uma organização punitivista, né? A gente não acha que o enfrentamento da corrupção se dá apenas por punição, mas óbvio que a impunidade sistêmica é um estímulo que retroalimenta a corrupção. E no caso da macrocorrupção, a gente tem que olhar para o funcionamento das instituições, né? Como que é o processo e qual é a qualidade de indicação de membros do Supremo Federal, de Procurador-Geral da República. A gente pode olhar também para o processo de indicação, né, dentro dos tribunais de contas para conselheiros. Óbvio que tem muitos conselheiros de muita qualidade, mas é um processo também que muitas vezes cria alguns desvirtuamentos que vai influenciar o trabalho técnico, né, das áreas de controle. Então, garantir reformas nas instituições de controle, mas não, e aí com isso eu concluo, não uma perspectiva de deslegitimar a democracia e as instituições a partir de uma narrativa anticorrupção, né? Porque o que nós vimos no ciclo anterior, e não estou com isso fazendo defesa, né, de governo A ou B atual, mas o ciclo anterior, onde se captura a narrativa anticorrupção para promover uma destruição democrática, né, e um retrocesso das instituições, na verdade, é o caminho que abre mais espaço para a corrupção, né? Então, só existe enfrentamento efetivo da corrupção, inclusive numa lógica de responsabilização, com mais democracia, com o aprimoramento das instituições. Então, temos uma série de desafios,
mas também luzes aí que nos ajudam a avançar. Obrigado, Renato. Mais outra para o Alexandre. Quem pergunta também é o Renato. Alexandre, foram feitos estudos como o EVTEA ou outros para indicar a possibilidade das usinas hidrelétricas do Tapajós para a geração de energia elétrica, já que outros menos de geração também têm problemas como a geração não linear de energia, dificuldades de distribuição. A melhor alternativa seria a energia solar? Se sim, seria viável a construção de uma grande área de fazenda de produção? Esse impacto foi levado em conta no estudo? Obrigado, Renato. A pergunta é justamente, não sei. Não tem como eu responder. Só fazendo um estudo para a gente responder de forma racional. Eu acho que esse é o recado que vem com a provocação de se fazer a análise de custo-benefício preliminar. Não existe resposta prévia, certa ou não. A usina X, uma fazenda solar é melhor do que A, B ou C. De acordo com alguns parâmetros, sim. Mas quando você decide realmente atender uma demanda específica, a gente precisa produzir tanto de energia, quais são as alternativas que estão na mesa, né? E aqui a gente não está falando de alternativas para o plano decenal de energia. O plano decenal de energia ele já diz para onde a gente tem que caminhar. Se ele é seguido ou não à risca, é outro debate. Mas quando a gente decide o projeto, então a gente está decidindo alternativas a um projeto específico. Para o setor de energia é um pouco complicado, porque você coloca dentro do grid um projeto que acontece, né, aqui no Rio Grande do Norte, no Piauí, ele atende a mesma energia do que feito no Mato Grosso. Mas vamos pegar o caso de transportes. Você tem que levar uma mercadoria de um lado para o outro. Você tem alternativas. É hidrovia, ferrovia ou é rodovia? Eu não posso de antemão falar que uma ferrovia ela é mais interessante, porque é contextual. E a ACB ela prevê isso, né? Levar o contexto em consideração. Às vezes uma hidrovia vai gerar muitos impactos e externalidades em detrimento de uma rodovia já existente que simplesmente pode ser duplicada. Eu não estou respondendo a pergunta, mas eu acho que é sobre isso. Colocar no papel e fazer uma comparação com valores racionais e econômicos nos ajuda a enxergar o que é melhor e o que é pior. O estudo, obviamente, eu trabalho numa organização ambientalista que promove energia renovável, então a gente escolheu essa alternativa porque a gente acredita nela. Eu poderia colocar uma usina nuclear ali e tratar todas as externalidades dela também de lado a lado. Obrigado, Alexandre. Mais outra para o Renato. Alfredo, do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Como os TCs podem, de fato, combater a corrupção graúda e miúda? Somente organizar as informações dos empreendimentos para que o controle social possa atuar em substituição ao seu papel de controle externo? Obrigado, Alfredo, pela pergunta. Depois eu vou querer conversar com você para a gente construir essa solução junto, porque é uma pergunta intrigante. Mas disponibilizar a informação é um passo, né? Permite que o controle social atue, que a imprensa atue e também até que outras instituições atuem. Então, tem muitas vantagens, né, quando o Tribunal de Contas se dispõe ele a coletar informação, até porque ele tem a prerrogativa legal de requisitar informações, organizar essa informação e disponibilizar essa informação pública. Então, isso tem muitos ganhos em termos de controle social e também, né, como eu disse, é um insumo para o jornalismo, é um insumo para outras instituições, para a academia produzir pesquisas. Então, vale o esforço, né? Acho que a principal questão aqui é que vale o esforço. Mas, claro que para combater a corrupção graúda e miúda, é um ecossistema de soluções e instituições, né? O próprio Tribunal de Contas tem um papel de detectar irregularidades, de sancionar essas irregularidades, de levar essa irregularidade ao conhecimento do Ministério Público, quando se tratar de um ilícito penal. Então, não é uma solução ou outra. Claro que, com recursos limitados, a gente tem que escolher por onde vamos, né? Mas a disponibilização das informações pode contribuir muito para a prevenção e o combate à corrupção. Obrigado, Renato. Vou finalizar com essa última pergunta, tá, pessoal? Para Alexandre, o Rafael de Bello, do TCU. Nas ACBs da área de energia, ao ponderar a alternativa termoelétrica, a WWF tem estudado a real viabilidade socioeconômica alternativa de energia nuclear.
a exemplo do debate posto no documentário Pandora's Promise, de 2013. Não sei se tu conhece esse documentário. Né? Não, você pode repetir o começo da pergunta? Nas ACBs da área de energia, ao ponderar a alternativa da termoelétrica, a WWF tem estudado a real viabilidade socioeconômica alternativa de energia nuclear. Eu acho que ele está pedindo uma comparação, né, entre... Sim. Bom, assim, a gente também fez escolhas, e eu acho que isso também reflete algum papo que eu tive com o André. A gente está falando de alternativas, né? No caso do WWF, eu vou colocar no nosso olhar, mas eu vou transferir isso também como uma prerrogativa e também uma agenda que a gente trabalha com o governo federal. A gente nem olha para nuclear. Então, existem alternativas que, por condição inicial, ela nem é avaliada, por questões de riscos e prerrogativas de, olha, isso aqui não é uma alternativa que a gente nem discute ela. Então, nuclear não entra na conta. A gente colocou ali termoelétricas de biomassa. Nós fizemos comparações com termoelétricas a gás por fins comparativos, mas do ponto de vista de posicionamento eu não vou mostrar esse resultado para vocês. São resultados negativos também, mas eu nem faço esse estudo porque para nós não é uma alternativa, dado ao futuro de baixo carbono que a gente precisa ter nesse planeta para a gente continuar como humanidade. Mas onde eu quero chegar nisso? Antes mesmo da discussão de alternativas de projeto comparativas, também é importante que o governo federal, do ponto de vista dos planejamentos, tenha uma lista de coisas que a gente aceita ou não aceita discutir. Isso também é uma demanda que nós temos como sociedade civil e que, de alguma forma, talvez seja tratada num debate atual de taxonomia sustentável federal. Existe hoje, né, a construção de uma ferramenta de taxonomia federal que é um sistema de semáforo que diz, olha, isso é aceitável, isso não é. É aquela história, a gente discutir hoje, né, a gente tem metas internacionais de redução de emissão, a gente discutir avanço de exploração de petróleo no país não deveria ser uma discussão, ele é contraditório com o que a gente está como projeto de país. Então, para responder mais objetivamente, colocar uma usina nuclear nem entra na conta, porque é uma alternativa que a gente não quer de jeito nenhum. Obrigado, Renato. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Alexandre. Eu vou encerrar. Emílio, a pergunta que o Emílio do Tribunal de Contas do município de São Paulo, depois eu vou, gentilmente, se um de vocês puderem responder o questionamento dele, tá? Eu estou encerrando, mas antes de encerrar, eu queria pedir que vocês visitem a página do IBRAOP, porque grande parte das discussões aqui, elas envolvem os temas que são tratados nos procedimentos socioambientais. Tá? É um grupo que é uma equipe multidisciplinar, são várias entidades da sociedade civil, tem o IEMA, tem a WWF, tem o IBRAOP, tem o CPI, PUC, tem o ISA, tá? Eu espero que não esteja esquecendo de ninguém. Dessa forma, eu encerro e passo a palavra ao cerimonial.